De Nascimento. Dispensa da leitura da ata anterior. Pedido regimental, se havendo consenso, declaro lida e aprovada a ata da última reunião. Vamos à nossa pauta do dia. Pela ordem, presidente. Deputado, tem Vossa Excelência a palavra. Pedir vistas ao item 14. E o item 14. 31. 31. 32. 32. 35 e 38. 35 e 38. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Rene, com a palavra. Queria pedir vista do item 3. Item 3. 19. 19. 27. 27. 29. 29. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tenente Nascimento. Também o item 11. 11. Pela ordem, presidente. Deputado Emílio, com a palavra. Item 20. Item 20. Mais alguém? Senhor presidente, por favor, eu queria vistas do item 14, excelência. Tá ok. Vista conjunta, né? Conjunto? Já pedi. Ok. Deputado Janaína pediu vista conjunta. Hein, deputado? Pedi depois. Foquinho. Vamos então a Eu nossa... retiro a minha vista e fica a senhora. Eu retiro a vista do item Ok. 14 e fica só com... Então tá bom. Vamos lá ao item primeiro da pauta. Pela ordem, senhor presidente. Eu só queria fazer uma questão de ordem, na Ok. verdade. É o seguinte, tem alguns PLs aqui que estão ou com voto favorável ou contrário e que eu divirjo do colega. Mas que eu gostaria de fazer o voto diferenciado, mas não por escrito, simplesmente aqui. Ok. Quando isso acontecer, eu simplesmente peço votação nominal? Isso. Tá bom, obrigado. Não, 15. Vamos então ao item primeiro da pauta. Projeto de lei 1512/2015, tramitação de urgência, do deputado Alexandre Pereira. Dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado. Deputada Marta Costa, relator, propondo redação final. Em discussão? Em votação, seus deputados que vierem de acordo com o mesmo com 50, aprovado. Item 2. Proposta de emenda à Constituição número 6, 2019, do deputado Vinícius Camarinha e outros. Acrescenta os parágrafos 11 e 12 ao artigo 175 da Constituição do Estado, alterando os repasses das emendas individuais diretamente, independentemente da celebração de convênios. A deputada Janaína Pascoal, relator favorável. Em discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Roque. A deputada Janaína, ou aos autores, se tiverem aí, como é que seria feito? Eu não entendi exatamente como é que seria feito esse repasse sem assinatura do convênio, porque o convênio implica a responsabilidade da outra parte também. Na verdade, o que ele está sugerindo é que possa passar diretamente para o ente, sem passar, por exemplo, pela prefeitura, entendeu? Se o senhor quiser, eu pego para ler. Ele é mais... Seria no caso de entidades, essas coisas, Santas Casas? Seria para dar mais liberdade para o parlamentar, entendeu? Mas e a responsabilidade do outro lado? Para cumprir? Quando diz que é sem convênio, não significa que é sem nenhum tipo de responsabilidade da outra parte. Claro isso. É sempre... Vou pegar para ler. Posso pedir? Por gentileza. Porque faz tempo que eu fiz, acho bom ler aqui para o colega. Que é inconstitucional. Obrigada. É isso? Olha aqui, está assim. Acrescente os seguintes parágrafos ao artigo 175 da Constituição. As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei do orçamento anual poderão alocar recursos diretamente ao município ou entidades indicados pelos membros da Assembleia Legislativa. Os recursos transferidos na forma do parágrafo anterior pertencem aos municípios ou entidades indicados e serão repassados diretamente, independentemente de celebração de convênios. O que ele tenta diminuir aqui é a burocracia. Eu achei que era uma proposta interessante, porque ele tenta diminuir a burocracia. Quer ver? Sem nada. Vê se tem alguma coisa com relação, doutora Janaína, a responsabilidade da parte que recebe o dinheiro, da prestação de conta, não tem nada do projeto. específico. Não tem nada É muito específico. vago, na minha opinião. Aí, olha, vamos lá. Porque aí
Permite Pois não. só falar, deputada? Eu acho também que o que pudermos desburocratizar é importante. Mas eu acho que assiste razão o deputado Roque Barbieri. Não há como o Estado repassar recursos para nenhum ente, nem prefeituras, muito menos entidades da sociedade civil, sem um convênio que estabeleça as condições, inclusive de prestação de contas, cláusula de não cumprimento do objetivo do recurso, senão ficaria uma coisa muito solta, né? Eu não sei. Veja, não, eu compreendo a preocupação. O que moveu o colega, e eu entendi que não havia, vamos dizer assim, uma inconstitucionalidade a princípio, foi o intuito de talvez agilizar um pouquinho, né? Porque a gente vivencia aqui, eu não tenho o meu primeiro mandato, mas eu tenho ouvido vários colegas reclamando que, por exemplo, fazem uma verificação no seu gabinete, fazem as visitas, pedem os documentos que a gente costuma solicitar, fazem a indicação. E aí depois a secretaria diz, olha, não vai por causa disso, por causa daquilo, e às vezes o colega, vamos dizer assim, até passa uma vergonha, porque anunciou que ia mandar o recurso. Eu senti, por parte do proponente, esse intuito. Mas e não vi uma inconstitucionalidade, entende? Agora, sob o ponto de vista da oportunidade... Então, mas a princípio não parece ter inconstitucionalidade, mas veja, Vossa Excelência, que a Constituição, em algum momento, não sei, ela é clara sobre a utilização de recursos públicos. Uhum. Não há recurso público que possa ser utilizado sem ser fiscalizado, sem ser auditado. Então, o problema que se levanta aqui de o deputado ficar frustrado por a entidade ou o órgão público lá na ponta não ter cumprido as exigências, ele não pode ser suprido com, tipo assim, então vai assim mesmo. Não é a forma correta, eu não vejo como isso subsistir. Eu entendo, acho que nós tínhamos que fazer aqui na casa, inclusive, uma discussão mais completa sobre esse problema das emendas e os entraves que acontecem, mas isso não pode ser feito sem levar em conta o texto constitucional. Eu acho que a melhor ideia, talvez, já que o deputado levantou essa questão, é pedir vistas para um exame um pouco melhor, talvez o autor vir explicar a pretensão É o e a gente deputado, poder... Camarinha, isso. Ok. Não, eu acho até, Excelência, que vai ser saudável essa discussão. Talvez até nós possamos aprofundar mais. Eu compreendo a preocupação, acho justa, acho bem justa. Quem vai pedir vista? Peço vista, Excelência. Vista concedida. Vamos ao item 4. O segundo aqui. Projeto de resolução 32 de 2019 do deputado Castelo Branco institui a medalha Mérito na Estadual de Segurança Pública e Defesa Nacional. O deputado Roque Barbieri relatou favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão e em votação. Senhores deputados, estiverem de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Maci. Votar contrário, porque eu entendo que isso aqui é competência da mesa, não do deputado. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Alex. Queria registrar minha presença. Ok. Obrigado. Sua presença é naturalmente notada. Não tinha lhe visto. Não tinha lhe visto ainda. O senhor é muito pequenininho. Então, se fosse... Aprovado o projeto com o voto contrário do deputado Gil Maci. Vamos ao item 5. Projeto de resolução 33/2019 da deputada Mônica, da bancada ativista. Proíbe o fornecimento de copos descartáveis no Palácio 9 de Julho. Deputada Janaína relatou favorável. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu só queria esclarecer aos colegas que a minha manifestação aqui foi sob o ponto de vista da constitucionalidade. Tá? Não necessariamente, mais adiante, eu vou concordar com a colega, muito embora reconheça que o que ela defende aqui tem um elevado apoio da sociedade. Né? É um tema hoje crescente esse aqui. Então, eu não vi inconstitucionalidade. Foi nessa linha o meu parecer. Ok. Pela ordem, presidente. Deputado Gil Maci. Eu permita-me discordar da Vossa Excelência, porque essa é uma natureza administrativa. E natureza administrativa, o regimento é claro. Compete à mesa diretora fazer os projetos, determinar a administração da Assembleia. E nós aqui estamos... A deputada, de certa forma, que está entrando na administração dela, proíbe copos. Isso é a proibição, é a administração da casa. Isso é natureza administrativa e compete somente à mesa deliberar sobre isso. Pela ordem, presidente.
Eu concordo com o deputado Gilmaci, eu acho que ele tem razão. Isso é competência exclusiva da mesa, Ok. não do deputado individual. Por isso eu peço voto nominal. Ok, então vamos lá. O pedido é regimental. Como que vota a deputada Janaína? Respeitando o posicionamento dos colegas, eu mantenho o parecer, excelência. Ok. Deputado Tiago. Voto com a relatora. Deputado Reni. Voto contra a relatora. Deputado Daniel Soares. Voto com a relatora. Deputado Alex. Voto com a relatora. Deputado Emídio. Com a relatora. Deputado Gilmaci. Contrário ao relatório. Deputado Roque. Contrário também ao relatório. Deputado Tenente Nascimento. Voto com a relatora. Eu voto com a relatora também. Só posso fazer um comentário paralelo, excelência? Ok. Ontem o deputado Bruno Ganem se manifestou com relação à discussão sobre os fogos e o efeito nos animais. Eu não sei se aconteceu com vossas excelências, mas o que eu recebi de e-mail e de pedido para apoiar o projeto do colega, até agora ninguém falou contra. Então, assim, essa matéria ambiental, né, tenha-se que visão for, ela é algo muito presente no nosso, né, nesse momento. Então, assim, essa questão dos fogos, preparem-se, porque realmente foi um número de manifestações que eu não imaginava, né, de um dia para o outro, assim. Por isso que eu digo, essa questão dos copos, agora vai ter hoje ainda do plástico. A gente vai ter que enfrentar esse debate, né? Só isso, presidente, desculpa. E vamos para o item Pela ordem, 6. presidente. Pela ordem, deputado Pedi Gilmaci. vista do item 18. Pela ordem, presidente. 18, item, o deputado Gilmaci. Pela ordem, senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, Excelência. Eu quero pedir vistas do item de número 2, vistas conjunta. Do item 2, Isso. conjunta. Vamos ao item 6. Pela ordem, presidente. Deputado Emídio. Pedir vistas do 6 e do 7. Do 6 e do 7. Então, vamos ao item 8. Projeto de Lei 245/2019 do deputado Wellington Moura. Proíbe a ideologia dos gêneros nas escolas da rede pública e de ensino privado no Estado. Deputado Tiago Auric, o relator favorável ao projeto e contrário ao substitutivo número 1. Com voto em separado dos deputados Janaína Pascoal, que é favorável ao projeto na forma de substitutivo, era proposto, e contrário ao substitutivo número 1. Marina Elu, contrário ao projeto e ao substitutivo número 1. Emílio de Souza, favorável ao projeto na forma de substitutivo número 1. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Vossa Excelência me permite fazer um resuminho? Ok. Na verdade, é um tema bastante polêmico. O colega Wellington Moura, com boa intenção, propôs, né, vamos dizer assim, essa proibição do que ficou convencionado chamar de ideologia de gênero. Aí a professora Bebel apresenta um substitutivo que, a bem da verdade, descaracteriza muito o projeto, então eu não vejo muito como um substitutivo, porque é outro projeto, né? E, teoricamente, respeitando o posicionamento da colega, o substitutivo vem para fazer um ou outro ajuste, ou para formalizar a ideia original do colega de outra maneira. Penso assim, pelo menos. O deputado Tiago foi favorável ao projeto original, contra o substitutivo, ou seja, concordou com o colega Wellington Moura, e a deputada Marina foi contrária tanto ao projeto como ao substitutivo. Eu entendi que a redação do projeto original estava muito ampla, dando margem até para algo que eu acredito que o colega não queira, para eventual perseguição de um professor que estivesse dando aula sobre biologia, por exemplo, sobre reprodução, né? Ou que viesse a falar de prevenção à gravidez para alunos do colegial, que é algo absolutamente compatível com essa idade. Então, o que eu tentei fazer no substitutivo? Tentei restringir o que o colega propôs, né? A utilização, por exemplo, de palavras não técnicas, né? Houve um caso aí, faz 15 dias, de um professor que escreveu, né, todo tipo de expressão absolutamente inadequada para as crianças, entendeu? Dizendo que ele queria falar a linguagem real,
uma sala de aula não é o mais apropriado. Então, assim, eu tentei restringir o projeto do colega, proibindo esse tipo de situação. Proibindo ensinar para a criança. Porque, assim, eu não consigo ver nenhum problema, e falo isso respeitando quem diverge, de um professor responder um questionamento, por exemplo, do que seja o que é homossexualidade. O professor não pode deixar o aluno com essa dúvida, ele tem que explicar. Né? O que é transexual? O professor tem que explicar, porque esse argumento também de que a família que tem que explicar, nem toda criança, nem todo adolescente conta com uma família, e nem toda criança, nem todo adolescente conta com uma família disposta a falar sobre todos os assuntos. Isso é fato. Então, o professor tem que explicar. O que eu coloquei tentando restringir e visando também preservar o intuito do colega foi que o professor não pode ensinar, porque isso está errado, que, sob o ponto de vista biológico, que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher. Porque isso é um ensinamento equivocado. Nós podemos dizer o seguinte, olha, nasceu homem, mas se identifica com o gênero feminino, que tem a ver com a transexualidade. Nasceu homem, se identifica com o gênero masculino, mas tem interesse, atração, né, pelo mesmo sexo, pelo mesmo gênero, que tem a ver com a homossexualidade. Então, assim, o professor pode explicar isso em sala de aula. Agora, dizer que ninguém nasce homem nem nasce mulher está errado, do ponto de vista científico, e isso gera confusão na cabeça da criança. Né? O colega falou sobre disponibilizar os brinquedos, né, que não poderia, vamos dizer assim, haver um direcionamento em sala de aula para que menino só brincasse com brinquedo de menina, ou menina só brincasse com brinquedo de menino, porque, infelizmente, acontecem esses absurdos. Então, eu tentei redigir de uma maneira que a criança tenha liberdade na sala de aula. Entendeu? Um menino pintar um vestido de princesa, ou pintar um carrinho, ou uma menina brincar com um brinquedo tradicionalmente masculino, que seja algo natural, entendeu? Que a criança não seja constrangida, nem de uma forma nem de outra. Então, assim, eu tentei deixar o projeto mais objetivo. Né? Se os senhores quiserem, eu leio o que eu escrevi no substitutivo. Né? Então, eu acho que a gente garante, não só constitucionalidade, mas eu acho que garante, principalmente, a objetividade da norma e restringe a possibilidade de qualquer tipo de perseguição, por um entendimento do professor. Né? Se quiserem, eu até leio o que eu escrevi no substitutivo. Pela ordem, eu queria exatamente, deputada, quais foram as mudanças que você fez? Posso pedir? Ok. É o número 8 da pauta, por favor. Ó, quer que eu leia o do colega e depois o meu? Leio o se você conseguisse identificar exatamente quais são os pontos, você acha que é possível? Então, vou te dar um exemplo. O primeiro artigo do deputado Wellington foi assim: fica vedado na rede pública de ensino, de âmbito estadual e privado, por parte dos orientadores, diretores, coordenadores e qualquer funcionário subordinado à rede pública ou particular, a institucionalização acerca de conteúdo curricular e orientação pedagógica que dissemine a utilização da ideologia de gêneros, dentro ou fora da sala de aula, orientação sexual de cunho ideológico e seus respectivos derivados, a propagação de conteúdo pedagógico que contém orientação sexual ou que cause ambiguidade na interpretação que possa comprometer, direcionar ou desviar a personalidade natural biológica e sua respectiva identidade sexual da criança e do adolescente. Veicular qualquer tipo de acesso a conteúdo de gêneros que possa constranger os alunos ou faça qualquer menção à atividade que venha interferir na direção sexual da criança e do adolescente. E aí tem algumas consequências dessa proibição. No material didático, algumas punições, se o diretor recebe uma queixa e não toma uma providência. Mas, assim, o grosso da proibição está aqui. Eu entendi o que o colega quer, só que eu acho que está aberto demais. Então, eu fiz assim. Uma tentativa.
fica vedada na rede pública e privada de ensino no Estado de São Paulo a propagação da ideia de que mulher não nasce mulher e homem não nasce homem. Objetivo assim. A vedação de que trata o caput se aplica a aulas presenciais ou à distância, bem como a todo o material didático. Os alunos devem ser... Aí vem outros artigos. Os alunos devem ser respeitados em todas as atividades didáticas que não serão orientadas de forma a impor ou induzir comportamentos contrários aos relacionados ao sexo biológico. Mas aí tem um parágrafo. Os alunos que desejarem praticar atividades didáticas relacionadas ao sexo oposto não poderão ser cerceados em sua liberdade. Porque a gente quer garantir que a criança não vai ser forçada a brincar com brinquedos diversos, vamos dizer assim, daqueles que são tradicionalmente ligados, mas também não podemos permitir que um professor cerceie um menino que quer brincar com as coleguinhas ou com os brinquedos de menina, ou que cerceie uma menina. Porque o que aconteceu? Num passado um pouco mais remoto, o menino podia apanhar, né, por querer brincar com a boneca da irmã. Eu já vi coisas muito graves nesse sentido, que é uma violência. Mas também é uma violência você, porque é moda, porque tem que ser... Que obrigar um menino a brincar de boneca, entendeu? Então, eu tentei aqui preservar a criança das duas situações. Aí vem as aulas de educação sexual, prevenção à gravidez e ao contágio de moléstias sexualmente transmissíveis e HIV serão ministradas a partir do 7º ano do ensino fundamental. Porque tem muita gente tratando desses temas com criança de 6 anos. Eu acho que não tem necessidade, entendeu? Então, seria... Nas aulas, os professores deverão usar linguagem técnica, ficando vedado o uso de termos de baixo calão, que, infelizmente, tem acontecido. Ao transmitir seus ensinamentos, os professores não poderão desmerecer ou desrespeitar as famílias e as religiões dos estudantes. Tem casos que o professor, para passar os seus ensinamentos, ele desmerece, mas assim, são coisas bem... Então, assim, não é que o professor tem que compactuar com os princípios, os valores, a religião da família, mas ele não poderá desprezar, entendeu? Falar de maneira agressiva. Então, foi uma tentativa. Aí vem assim, eu mantive as punições que o colega... Na verdade, eu abrandei um pouco, porque ele já fala logo de suspensão, então eu coloquei uma advertência, depois abrandei um pouco. Tá? O intuito foi tentar fechar o texto dele, preservando as crianças e adolescentes de abusos para um lado e para o outro. Né? Foi uma tentativa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Eu entendo perfeitamente, ela tem muito mais conhecimento e cultura que eu, a Janaína, esse parecer dela, mas eu sou da roça e descendente de calabrês. Eu acho que esse assunto aqui não é para ser discutido na escola. Eu estava ouvindo na CBN ontem e ouvi na Globo News outro dia. O Brasil, com essa péssima educação que todo mundo diz, é o 8º país em investimento no mundo na educação. E é o 63º na qualidade. Na CBN ontem também saiu uns paralelos entre a América do Sul. O Brasil é um dos últimos. Só empata com a Argentina, não sei se é em matemática ou em português. E ainda diziam que um aluno de 15 anos hoje, com a educação que nós temos, não sabe separar e nem qual é a distância entre 2 rodas de um automóvel. Isso são palavras do repórter da CBN ontem. Acho que é muito complexo isso aqui, para deixar o professor ficar ensinando se é menininho ou se é menininha. O meu molequinho, que você tanto adorou, se ele passar a mão numa boneca e começar a dar vorticão, ele entra na cinta. Porque nós foi criado assim, tá vendo ou não? Então, eu acho que nós devíamos fazer uma votação nominal e, respeitando a opinião de cada um, cada um dá o voto que achar que deve. Agora, posso... Pela ordem, presidente. Não, termina. Não, na verdade, então, eu só queria... Posso fazer uma pergunta para o colega? Pode, lógico. Mas aí, o senhor, então, está concordando, Vossa Excelência, com a proposta original do deputado Wellington? Então o senhor vota com o parecer do colega Tiago, não é isso? Pela ordem. Tiago, Presidente. Não, tinha Por favor, deputado. Por favor. Vale a idade. Vale a idade. Não, presidente, eu queria fazer algumas considerações aqui. Primeiro, eu queria pedir licença aos colegas para ler um parecer, não é igual ao de ontem, são apenas 2 folhas, que trata, essencialmente, eu entendo as razões aqui apresentadas, mas eles começam a resvalar para o mérito da questão. Eu acho que aqui nós precisamos nos cingir à questão da constitucionalidade. É admissível
ou não é admissível, do ponto de vista constitucional, a discussão desse projeto. Eu tenho minhas opiniões sobre eles, acho que o grande problema do país em termos de educação não é esse, o grande problema é a nota que nós temos no PISA, o grande problema é que nós temos 4,5 milhões de famílias no país sem pai, onde a mãe cria o filho em condições precárias. Então, eu acho que nós precisamos parar de desviar do que é o assunto central, do que é, de fato, o nosso problema, né? Não que essas questões não tenham que ser tratadas, eu acho que se tem uma coisa que nós não temos que ter tolerância, é com um exagero de qualquer natureza. Professor que, vamos dizer, exagera na formulação, agora também privar as crianças de qualquer conhecimento sobre as coisas, porque tem uma linha tênue que divide o que é conhecimento, inclusive dessa matéria, com o que é, vamos dizer, chamada ideologia de gênero, que, a princípio, a ideia não existe ideologia de gênero, o que existe são opiniões que as pessoas podem ditar, muito diferente de uma ideologia. Ideologia é outra coisa. Então, eu queria me cingir aqui a leitura de um rápido voto em separado, tratando da constitucionalidade da matéria, e queria chamar a atenção dos colegas para essa questão, tá? Diz aqui o seguinte: de autoria do nobre deputado Wellington Moura, o projeto em epígrafe proíbe a ideologia de gênero, entre aspas, nas escolas da rede pública e privada do Estado. Nos termos regimentais, a presente proposição teve em pauta nos dias correspondentes. Enfim, vou pular essa fase e vamos direto aqui. Em que pese a manifestação favorável do relator designado, deputado Tiago Auríquio, nos vemos compelidos a discordar das razões apresentadas, porque entendemos que o presente projeto, em sua forma original, padece de vícios de inconstitucionalidade, tanto formal como material. Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por meio do seu órgão especial, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade número tal, para declarar inconstitucional a lei do município de Barueri, que proibia no sistema municipal de ensino atividades pedagógicas que promovam, incentivem ou fomente a ideologia de gênero. Nós já temos, portanto, decisão do TJ de São Paulo sobre isso. O órgão especial entendeu, por voto unânime, que essa espécie de propositura usurparia a competência da União. Se não, vejamos. O sistema municipal de ensino não pode, no caso municipal, evidentemente, aqui tratando estadual, o sistema municipal de ensino não pode promover atividades e orientações pedagógicas que não constem no rol de diretrizes dos planos nacional e municipal de educação, para então, em seguida, instituir e, ao mesmo tempo, vedar no território do município atividade pedagógica não proibida, por forma já expedida pela União sob gênero e orientação sexual. A mesma lógica se aplica ao âmbito estadual. Ademais, aponta no mesmo acórdão que, abre aspas, a vedação legal também contraria a liberdade de ensinar e de aprender, o pluralismo de ideias, a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo, princípios estes prestigiados pelo artigo 237 da Constituição do Estado e o artigo 205 e seguintes da Constituição Federal. Por isso, a norma também é materialmente inconstitucional. No mesmo sentido, presidente, o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, em sede de arguição de preceito fundamental número 526, concedeu medida cautelar suspendendo a eficácia de dispositivo de lei de Foz do Iguaçu, que proibia a veiculação de conteúdo relacionado à ideologia de gênero. O ministro entendeu que, conquanto os municípios, entre aspas, abre aspas, conquanto os municípios e estados detenham competência para suplementar a legislação federal e adaptá-la à sua realidade local, naquilo que for peculiar ao seu sistema de ensino, não poderão as entidades federativas menores dispor de modo contrário ao quanto estabelecido na legislação federal. E aponta ainda que, abre aspas, a supressão de conteúdo curricular é medida grave,
que atinge diretamente o cotidiano dos alunos e professores na rede municipal de ensino, com consequências evidentemente danosas, ante a submissão em tenra idade a proibições que suprimem parte indispensável do seu direito ao saber. Logo, impossível a aprovação por essa Casa de projeto de lei que reconhecidamente inconstitucional, ante a decisão do STF e do órgão especial do TJ de São Paulo. Já o substitutivo apresentado, ele sana os problemas ora apresentados por não adentrar em temas de esfera da União e, materialmente, proteger e promover a liberdade de ensinar e de aprender com pluralismo de ideia. Isto posto, nós somos favoráveis ao projeto 245 na forma do substitutivo número 1. Presidente, só uma última consideração. Esse projeto, o que está muito em discussão, me permita aqui, também já resvalando para essa questão do mérito, mas sem adentrar tanto, é que alguns deputados, espero que não seja o caso do deputado proponente, acabam tratando essa questão de ideologia de gênero de forma a agradar um setor da sociedade, agradar, às vezes, o seu eleitorado. Ora, eu tenho eleitores que pensam de um jeito e que pensam de outro. Mas eu acho que nós precisamos ver aqui, deputado Tiago, o que é a média da sociedade, o que é razoável, quais experiências concretas de outros países. Nós não podemos cercear e colocar o meu direito, o direito que a minha visão religiosa sobre a dos demais, porque nem a minha nem a de ninguém deve sobrepor. O Brasil tem a tradição, e São Paulo dentro disso, de abrigar todas as concepções, tanto políticas quanto religiosas, e respeitá-las. E a definição do seu sistema de ensino, ele deve também seguir esses ditames. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Tiago Aurico com a palavra. Ah, sim, tá. Se eu for respeitar toda vez os mais velhos, eu sempre vou perder, né, senhor presidente? Verdade. É verdade. Mas... Sim, foi teu pai que te elegeu, viu? Ô, presidente, se ninguém mais for discutir, eu requero uma votação desse projeto. Ok. Mas, rapidamente, senhor presidente, no meu voto, eu me atentei apenas à constitucionalidade do projeto, eu não estou entrando, respeitando sempre o voto dos demais deputados, sempre votos brilhantes, mas eu me atentei apenas à constitucionalidade e não entrando na parte do mérito, se ele é certo ou errado, porque eu acho que é no plenário, na Comissão de Educação, que a gente pode estar fazendo isso. Ok. Deputado Alex. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria só fazer um comentário. Inclusive, hoje de manhã eu estive na Secretaria de Cultura e nós falávamos um pouco a respeito da questão do ensino. Nós não deveríamos nem chamar tudo que envolve o ensino, as escolas, de educação. Educação é algo que engloba muito mais coisas do que o ensino, né? Tanto é que deveria se chamar Secretaria de Ensino e não Secretaria de Educação. Porque a educação vai daquilo que você aprende com seus pais, daquilo que você aprende na sua casa, aquilo que você aprende na rua, aquilo que você aprende com as experiências dos outros, aquilo que você lê, aquilo que você assiste. Oi. E não especificamente aquilo que está na escola, que é o ensino, né? Que a pessoa é ensinada ali para aprender alguma coisa. Matemática, física, geografia, história. Esse é o ensino, né? Agora, entendendo um pouco dessa dinâmica que deveria ser, e nós não tratarmos o ensino como educação, né? Que são coisas até estranhas, que alguém pode não entender o que eu estou falando, mas existe uma divergência muito grande. A educação ela engloba muito mais coisas do que só o ensino. Partindo desse pressuposto, eu acho que questões como gênero não deveriam ser tratadas dentro da escola. Até porque a escola tem outra função. Ela tem a função de ensinar, e não de educar. Educar é função dos pais, é a função da sociedade, é a função das leis que nos regem. É uma função muito mais ampla do que dentro da escola. A escola tem a função de ensinar, né? Preparar quem está lá dentro para a vida profissional. Não é para a vida cotidiana nossa. Essa não é função da escola. Quem me prepara para a vida cotidiana são meus pais, minha família,
as experiências de Se vida você que eu tiver, tenho. né, deputado? Claro. Mas eu não posso cobrar e nem jogar essa responsabilidade para a escola. A escola não tem essa responsabilidade. Se nós jogarmos a responsabilidade da educação das crianças para a escola, ela nunca vai cumprir esse papel. Nunca. Nós vamos cobrar, nós vamos investir, nós vamos fazer e não vai funcionar. Então, questões como essa, eu até tive o cuidado de ler o relatório da deputada Janaína. Eu acho que ela fez algo muito importante. Não vou dizer consertar o projeto, porque eu entendo que o deputado Wellington teve as suas convicções também, né? Um projeto de lei, como qualquer um de nós pode apresentar um projeto aqui. Mas a deputada Janaína colocou uma pitada ali daquilo que ela também vivencia e deu uma melhorada no projeto, eu acredito nisso. Então, eu pediria aqui aos pares que, se pudéssemos votar o relatório da deputada Janaína, não ficaria nem no relatório, nem na lei do deputado Wellington, também não ficaria do meu querido amigo deputado Emílio, mas ficaria no meio termo, que eu acredito ser o relatório da deputada Janaína. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre a constitucionalidade? Aliás, eu perguntaria também à nossa querida professora Janaína. Ante o que apresentei aqui, decisão unânime do órgão especial e decisão monocrática do STF. Sim, por isso é que eu não... Posso responder, sim? Por isso é que eu não utilizei a expressão ideologia de gênero, porque ideologia de gênero é algo muito genérico. Não se sabe exatamente do que é que se está falando. Então, por exemplo, quando o termo gênero inicialmente chegou às universidades, o debate era sobre violência doméstica. Né? Discussões de gênero não tinha muito a ver com o que a gente fala hoje. Não se falava em transexualidade, em homossexualidade, em intersexualidade. Gênero tinha a ver com o papel da mulher na sociedade e como ela é submetida, e a violência doméstica. Esse termo foi ganhando novas dimensões. Então, proibir ideologia de gênero é algo absolutamente fluido. Por isso é que eu tentei, na medida em que o colega utilizou essa nomenclatura, eu tentei traduzir de maneira objetiva para algo pontual. Olha, não pode falar isso, porque isso não é porque é censura, não é que não vai falar de transexualidade ou homossexualidade, mas ensinar para uma criança que ela não nasceu nem homem nem mulher é uma situação muito complexa, deputado. Entendeu? E assim, a gente pega o material e isso é dito. E quando a gente vai discutir com a pessoa diz, não, mas é verdade. Então, aquela fala, né, nos primórdios dos debates do papel da mulher, ninguém nasce mulher, se constrói mulher. Por que a gente utilizava essa ideia? Para dizer que as mulheres eram submetidas a um papel social, não tinha um intuito biológico. Só que transformaram essa fala para um aspecto biológico. Então, eu tentei restringir o texto do colega de forma a fugir dessa inconstitucionalidade. Entendeu? Da maneira como eu estou propondo, eu acho que vai ter muita polêmica no mérito. Mas eu não consigo achar, dessa maneira aqui, Excelência, que seria inconstitucional. Porque não utiliza o termo genérico, ideologia de gênero, que é algo mesmo fluido. Mas, deputada, me permita um contraditório, só para dizer o seguinte, como que nós vamos... Vossa Excelência tirou a expressão ideologia de gênero corretamente, só que as punições estabelecidas, as limitações, né, elas levam ao mesmo resultado. É o resultado de ir contra uma legislação federal, que já foi acolhida pelo Supremo e acolhida pelo TJ de São Paulo. Eu entendo as razões de Vossa Excelência, e eu também não quero que se confunda, sabe, o que eu penso juridicamente com posição pessoal. Eu, por exemplo, sou um homem de educação talvez tão tradicional como o deputado Roque Barbieri. Também sou do interior de São Paulo. Sabe, eu crio meus filhos, minha família, na mesma visão que eu fui criado, e eu sou seguro disso pessoalmente. Eu só não acho que eu tenho o direito de impor as minhas convicções pessoais a um sistema de ensino que abriga milhões de alunos, de famílias desestruturadas, sabe, de famílias que não têm orientação. As coisas, deputado Alex, lamentavelmente, elas não acontecem com essa tranquilidade com que Vossa Excelência relata. As coisas têm outra dinâmica.
As nossas escolas, sabe, você pega a diferença entre classes sociais no Brasil, de nível de renda, ela provoca uma erosão no conhecimento. Veja, Vossa Excelência, que no PISA agora, o PISA, acho que a Folha de São Paulo, o Estado, trata hoje. As escolas particulares de São Paulo, o PISA é comparado com a Finlândia, as escolas públicas com o Peru. Mas por quê? Porque tudo que é para pobre é tratado diferente. Sabe? É evidente, educação sexual, sabe, nas escolas particulares é tratado da forma correta. Agora, a escola pública quer se limitar. Nós precisamos ter um padrão para isso. Sabe? Nós aqui, deputados, eu não acho que a nossa convicção moral, pessoal, deve presidir as nossas decisões. O que deve presidir as nossas decisões, especialmente dessa comissão, é se é constitucional ou não é constitucional. Ok. Pela ordem. Excelentíssimo colega Emídio, eu estou com uma dúvida. O parecer... Emídio, eu estou com uma dúvida. O parecer que você trouxe das decisões, elas falam de questões municipais, que é um escopo legislativo diferente do nosso. As decisões não são do âmbito municipal? Nesses casos são Ipatinga, Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu, Barueri, mas ele cita aqui que não se admite que entidades abaixo da União Federal legislem contra a unidade federal. O que não tem é porque nem o Estado ainda aprovou nenhuma legislação ou não chegou ao julgamento dessa natureza. Mas a concepção é a mesma. Mas a decisão foi monocrática também. Só a do Supremo Tribunal Federal foi monocrática. A de São Paulo, o órgão especial, aprovou por unanimidade contra, pela inconstitucionalidade. Perdão, senhor presidente. Deputado Roque, com a palavra. Eu respeito muito o deputado Emídio, como colega, como prefeito de Osasco, já fomos deputados juntos em outras ocasiões. Respeito os tribunais também, mas se formos seguir os tribunais, é só ver o que o Supremo fez outro dia. Os mesmos integrantes, 11, a mesma lei, não mudou nem um artigo, há 2 anos e meio atrás mandaram prender todo mundo na segunda instância, e agora resolveram mandar soltar. Se nós formos seguir juridicamente, e sem querer ofendê-los, passa a impressão de ser o pior Supremo da história do Brasil. Eu vou votar, desculpe o Emídio e os demais colegas, do jeito que eu fui criado. Tá bom. Pela ordem, presidente. Deputado... Pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu vejo que entre os colegas que está havendo um entendimento para aprovar o projeto do deputado Wellington Moura. Eu queria pedir ao deputado Auríquio e à deputada Janaína que houvesse aí um entendimento para que aí nós viéssemos a voto e fizéssemos... Se entender, não ia, já tem parecer dele. Não, mas porque tem 2 votos. Nós temos que se entender. Entendeu? Tem Para mais que de haja 2. uma votação... Deputado, nós temos 4 votos aqui. 4 votos. 4 votos. Então, aí eu estou falando entre os 2 para que... Mas acho que é mais fácil nós nos entendermos. Nós nos entendemos. Cada um vota. Vamos fazer o seguinte aqui. Cada um vota de acordo com o que pensa. Votação nominal. Votação nominal, conforme o deputado... Pela ordem, senhor presidente. Só pela ordem, senhor presidente. Deputado Alex. Só ia pedir para o senhor orientar o voto aí, explicar direitinho, para que ninguém erre. Quais são os relatórios? Tem um relatório do deputado Tiago. Já escrito. Já está? Então, pronto. Só para ninguém errar, votar no relatório do Reni, o Reni nem apresentou o relatório. Tá bom. Vamos começar então. Ele fez isso, ele falou que eu recusei as emendas do Novo, só que não tinham emendas do Novo. Deputada, vamos começar com a deputada Janaína. Então, Excelência, eu voto favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo de número 2, que é o meu voto. Legal. Vamos lá, Tiago. Eu voto com o meu parecer, senhor presidente. Deputado Reni. Eu voto com o parecer da deputada Janaína. Deputado... Vou votar conforme parecer do deputado Tiago Auríquio. Daniel Soares. Deputado Alex. Com o parecer da deputada Janaína. Deputado Emídio. Com o meu parecer substitutivo número 1. Deputado Roque. Com o parecer do Tiago. Deputado Tenente. Dúvida, hein?
Não, coração. Eu voto... Não é coração. A cabeça também. Eu voto com o deputado Tiago Auríquio. Eu votarei com o deputado Tiago Auríquio por conta do problema constitucional. Não vamos entrar no mérito da discussão. Né? Ok? Fica aprovado, então, o meu voto, o parecer do Tiago Auríquio. O único conforto que eu tenho é ter sido derrotado junto com a Janaína. 5 votos do relator, 3 da deputada Janaína e 1 do deputado Emídio. Eu me sinto confortável de ter sido derrotado junto com a Janaína. Item 9. Primeira vez que era derrotado. Projeto de Lei 250/2019, deputado Luiz Fernando Ferreira. Determina o fornecimento através do Poder Executivo de pulseiras de identificação para doentes crônicos, autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade no Estado. Deputado Gilmaci e deputado Emídio. Os deputados são favoráveis? Não? Como que isso ficou? É que houve uma cota. O deputado Gilmaci é favorável à cota, propõe juntada aos PL 250, ao PL 139, 2016, para a tramitação conjunta. O deputado Emídio fez o voto favorável. Em discussão. Em votação, os senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam com... Não, mas... presidente, não vai ter, não é com a cota... Não, nós vamos ter que fazer a votação nominal. Tá então, votação nominal. Não, mas tem... Eu acho que aqui é a cota propondo juntada, não é isso? Juntada. Pelo que eu entendi aqui, você teria 2 projetos com o mesmo teor, um de 2016 e 2019, provavelmente o deputado Gilmaci, relator de um e eu de outro, e aqui se propõe a juntada. Eu estou entendendo que nós estamos votando a juntada. Tem que ser a juntada ou parecer, não é isso? Não, só juntada. Você concorda com a juntada? Sim. Ok. Mas aqui está diferente, né? Então nós fizemos um acordo, não precisamos ter votação nominal. Então, senhores deputados, que é de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Tá bom. O deputado Roque poderia presidir agora do projeto de minha autoria? Eu estou para pedir vista desse projeto teu. Rapaz, o que o Estado está gastando de placa, no que você está dando de denominação, lá dá para recapear a rodovia. Mas já que é a tua região, vai pôr nome em tudo lá. Então vamos. Projeto de Lei 284/2019, de autoria do deputado Mauro Bragato. Denomina Manuel Aureliano o dispositivo em desnível, ou seja, baixada. Eu que estou falando. Sandovalina, localizado no quilômetro 501 da rodovia Assis Chateaubriand, SP 425, no trecho entre Presidente Prudente e a divisa do Estado do Paraná. Deputada Marta Costa, com parecer favorável, propondo redação final. Como votam os senhores deputados? Não cabe nem discussão. Em ninguém se pronunciando, fica aprovado o projeto 284/2019 do deputado Mauro Bragato. Que cidade que é isso aí, da Roquinho? presidência, que devia ser minha. Deputado Roque, que cidade que é isso aí? Sandovalina. Em que cidade que é? A cidade é Sandovalina. Eu achei bonito desnível, você, na roça, você falando do uma desnível. baixada. Sim. O desnível é uma baixada na estrada. Sabe o que é baixada na igreja? Sei. Ensina isso ou não? É baixada. Quilômetro Vamos também, ao item 501 12. da rodovia. Assis Chateaubriand. Item 12 da pauta. Essa é uma boa. É um projeto de lei 317/2019 do deputado Castelo Branco. Altera a lei 9.171, de 31 de maio de 95, que institui o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, FUNPESP, para estabelecer a aplicação de recursos do fundo na instalação, custeio e manutenção do bloqueio de sinais de telecomunicações e estabelecimentos penitenciários. Deputado Carlos César, relator favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados, estiverem de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Item 13. Projeto de Lei 397/2019, deputado Rodrigo Moraes. Proíbe o uso de radares eletrônicos
ou câmeras móveis colocadas em lugares aleatórios e ocultos, sem placas indicativas de sinalização, com a devida instrumentação legal e técnica. Deputado Carlos César, relator cota, propondo juntado ao PL 397/2009 ao PL 1060/2017. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, vieram de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Senhores deputados, o item 15. Projeto de Lei 615/2019 do deputado Frederico Dávila. Altera a Lei 11.221, de 24 de julho de 2002, que dispõe sobre a pesca em águas superficiais de domínio do Estado, e a Lei 15.266, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o tratamento tributário relativo às taxas no âmbito do Poder Executivo Estadual. Deputado Daniel Soares, relator favorável. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, vieram de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Vamos ao item 16. Projeto de Lei 6154/2019, do deputado Rodrigo Gambale. Obriga as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado a criar campanha publicitária permanente de valorização e respeito ao trabalho do professor. Deputada Marina Elu, relator favorável. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que vieram de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Pela ordem, senhor presidente, queria manifestar meu voto contrário. Ok. Registrado o voto contrário do deputado Reni. Vamos ao item 17. Projeto de Lei 664/2019, da deputada Beth Saão. Proíbe o constrangimento ao livre exercício do magistério e do aprendizado nos estabelecimentos do ensino do Estado. Deputado Roque Barbeiro, relator favorável. Com voto em separado, a deputada Janaína, que relatou contrário. Em discussão. Vamos, então, agora para o voto nominal. Deputado Tenente, como vota? Eu voto em separado, deputada Janaína Pascoal. Deputado Emídio. Voto com o relator Roque Barbieri. Deputado Alex. Desculpa, estou com a secretária Célia Parnes aqui. Eu só queria uma orientação para poder votar. Então pula. Deputado Daniel. É favorável com o relator. Deputado Reni. Com a deputada Janaína. Deputado Tiago. Eu voto com o relator, senhor presidente. Deputado Janaína. Eu mantenho o voto, Excelência. Ok. Deputado Alex, como é que vota? Eu voto com o relator. Eu não ia votar com o Roquinho, mas ele saiu. Vou fazer esse Presidente desafio. vota com o relator também. Fica aprovado o projeto por 5 votos. 5 votos, né? A 3. 3. Vamos ao item seguinte, 18. 21. Projeto de Lei 724/2019 do deputado Emídio de Souza, que dispõe sobre os mecanismos de controle social e garantia de transparência para os investimentos de infraestrutura na rede estadual de ensino. Deputado Gilmar C. relator como favorável. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que vieram de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Deputado Emídio, você vê como o teu projeto foi aprovado rapidamente? Pois é, viu? Minha capacidade de convencimento está aumentando muito, até o fim do mandato. Só o pensamento, né? Item 22, projeto de lei 735/2019, do deputado agente federal Danilo Balas. Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar do Cadastro Estadual de Sangue para incentivo à doação de sangue em nome do Estado. Deputado Tenente Nascimento relatou como favorável. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Tiago Auríquio. Não. Retira a ordem, segue. Retira a ordem. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que vieram de acordo, permaneçam com 50, aprovado. Pela ordem. Senhor presidente, Deputado queria manifestar Reni. meu voto contrário. Voto contrário, deputado Reni. Item 23, projeto 736/2019, do deputado Rogério Nogueira, proíbe fornecimento de copos, pratos, talheres e mexedores de bebidas confeccionados com material plástico no Estado. Deputado Marina Elu, relator favorável. Em discussão.
Em votação, senhores deputados que vierem de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. Pela ordem, Pela presidente. Não, eu votando a favor, eu só queria fazer uma observação para tentar sobre esse projeto depois, que é o problema de talheres, porque, por exemplo, há lugares, os talheres, por exemplo, em aviões, eles não são permitidos. Talheres tem que ser de plástico por uma questão de segurança. Em estabelecimentos, outros, por exemplo, estabelecimentos penais, acho que também. Então, acho que precisa, senão nós vamos criar a legislação que nos amarra em algumas coisas. Eu acho que a questão dos talheres precisa ver direito. Mesmo pratos, que são coisas que podem virar... não, prato não, mas... pratos também, plástico. Pode ser prato de louça, em algumas situações, ele pode virar arma. Né? Então, é preciso cuidado com isso. Acho que o projeto é muito importante em todas as questões. Isso é como disse a deputada Janaína no início, essa é uma pauta que está avançando em vários aspectos. Acho que nós devemos acolher, mas esse projeto eu acho que vai precisar de lapidação na sequência. Pela ordem, presidente. A deputada Janaína já fez a solicitação. Pela amplitude da proibição, Excelência, eu queria registrar o voto contrário. Ok. Pela amplitude, essas preocupações que o colega pontuou, eu acho que vai ser necessário fazer uma análise um pouco mais demorada dessa questão. Então, eu registro aqui respeitosamente tanto ao proponente como ao parecerista. Deputado, o senhor Tenente Nascimento. Voltando ao início da nossa reunião, pela constitucionalidade, é importante essa discussão vir para que venhamos discutir o mérito, é importante, porque nós hoje já tem algumas alternativas que não é de plástico e que possam ser substituídas. Então, é importante vir à discussão e que possam, dentro dessa discussão, o mérito, aí apresentarmos alternativas importantes aí para esse projeto. Senão vai ser o fim das quentinhas. Ok. Vamos, então, ao item seguinte, item 24, projeto de lei 750/2019, do deputado Ataíde Teoruel. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de imposto ICMS e a setores econômicos específicos. Deputado Carlos César, relator favorável ao projeto na forma de substitutivo. Alguém pode explicar do que se trata? Quais são os setores específicos? Eu precisava ler. Acho tão amplo isso. Pelo menos tem ideia do que é isso, né? O parecerista não está, né? Não, tá. Bom, fica o Poder Executivo autorizado, então é autorizativo, a conceder isenção na sua integralidade do ICMS e sobre prestações e serviços, tal. Tá. Sobre fabricação de fraldas descartáveis para uso geriátrico. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal na sua subclasse. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal na sua subclasse. Ele está falando, na verdade, ele coloca todas as subclasses de produtos de uso geriátrico. Aí ele vem, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, tudo que tem a ver com ortopedia, fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral. E traz aí algumas especificidades, mas tudo relacionado a questões geriátricas e produtos ortopédicos. São esses os... Bom, como nós estamos avaliando apenas a constitucionalidade, vamos deixar seguir. Eu acho bastante problemático esse projeto. Em discussão, em votação, senhores deputados que vierem de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. Que item que é agora? Vamos ao item 25. Projeto 762/2019 do deputado Rafa Zimbaldi. Altera o artigo 12 da Lei 10.705, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a instituição do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Pela ordem, presidente, eu queria pedir vista desse projeto. Vista concedida. 26, projeto de lei 772/2019, do deputado Ricardo Melão e deputado Sérgio Vitor. Revoga as leis propostas por iniciativa do Legislativo que especifica. Deputado Reni, relator favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados que vierem de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. 28.
Projeto de Lei 794/2019, do deputado Caio França. Torna obrigatória a reserva de no mínimo 10% das vagas de emprego na área da construção civil de obras públicas para pessoas do sexo feminino. Deputado Daniel Soares, relator, favorável. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Janaína, com a palavra. Bom, então vamos lá. Com todo respeito ao colega Caio, eu não sou uma pessoa... Porque tem gente que é, assim, 100% contrária a cotas, né? Eu não sou uma pessoa 100% contrária a cotas. Eu entendo que a política de cotas ou de ação afirmativa, ela é uma política legítima, válida e constitucional quando há elementos históricos, elementos sociais que a justifiquem. Então, tem a situação das cotas para pessoas, por exemplo, negras nas universidades, tem muita polêmica em torno disso. Eu sempre fui favorável. Ah, chegou na hora, Caio. Eu estou aqui acompanhando. Estou falando do seu projeto. Imagina. Eu sempre fui favorável às cotas para negros nas universidades. Tem toda uma polêmica em torno de cotas para mulheres na política. Eu respeito aqueles que são contrários. Eu sou favorável, porque é difícil mesmo para as mulheres entrarem, ficarem na política. Existe ainda muito preconceito. Agora, aqui, deputado Caio, muito respeitosamente, eu não consigo ver, sob o ponto de vista histórico, social, um fundamento que justifique tamanha intervenção nessa atividade. Porque se nós reservarmos 10% dos postos de trabalho na construção civil para pessoas do sexo feminino, esses 10% vão ter impacto na atividade, né? E eu não consigo ver, pode ser que eu esteja sendo preconceituosa, eu não consigo ver qual é o benefício que essa tal cota ou essa porcentagem vai trazer para as mulheres, porque é um trabalho importantíssimo, mas é um trabalho principalmente braçal, é um trabalho de força, né? Tirando a situação das engenheiras, eventualmente das que coordenam. Eu tive uma amiga, infelizmente faleceu muito jovem, era engenheira, controlava, né, obras, tinha equipes enormes, mas ela tinha um papel, vamos dizer assim, mais intelectual. Eu não sei até que ponto, até foi bom que o colega chegou, porque eu gostaria muito, Excelência, se for possível, que o colega explicasse se existe um histórico, uma situação precedente que tenha suscitado, né, esse projeto, que é um projeto que eu acho que tem uma finalidade nobre, mas eu, particularmente, não consigo vislumbrar, assim, sequer a constitucionalidade, porque não tem, a meu ver, né, talvez na minha ignorância ou no meu preconceito, eu não consigo ver um fundamento. Seria isso, senhor presidente. Ok. Deputado Caio, o senhor quer usar a palavra? Pela ordem, presidente, eu gostaria, sim. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu quero justificar, claro, primeiro falando da questão da igualdade de gêneros, a questão da construção civil, as mulheres já têm adentrado no mercado de trabalho e cada vez mais isso deverá acontecer em outros países. Isso já ocorre e a ideia, claro, é que esse projeto de lei possa fomentar esse debate, essa discussão. Eu sei até mesmo das atuais restrições aqui com relação à Constituição e Justiça, que tem sido muito rígida no que diz respeito à constitucionalidade de algumas matérias. Eu, inclusive, sugeri aqui ao deputado Alex, conversando com ele, que ele possa pedir vistas para que a gente possa enriquecer ainda mais ou melhorar a redação dele, para, de repente, sugerir ele como autorizativo ou, de outra maneira, que ele possa, de repente, agradar aqui, ou pelo menos uma parte da comissão, e aí avançar com ele nas comissões. Então, em concordância aqui com o deputado Alex, nós vamos fazer um pedido de vistas para que ele possa ser reavaliado e acrescentar um pouco mais de argumentos ou uma melhora na redação dele, para que não seja obrigatório, mas sim facultativo, de repente com alguns incentivos para as empresas que fizerem, que conseguirem garantir esses 10%, enfim. Acho que dessa maneira eu consigo garantir o avanço da comissão e a retomada do projeto em seguida. Pela ordem, presidente. Deputado Emílio. Antes do deputado pedir vistas, pode ser? Só queria fazer uma rápida consideração. Assim, eu acho que assim, não há hoje proibição, certo, de mulheres atuarem em construção civil. Como não há, de inclusive resto, já lugar atuam, nenhum. Emílio. Inclusive já atuam, né? Inclusive já atuam. Porque, deputado Janaína, na verdade, a construção civil não é só trabalho pesado. Tem áreas da construção civil, por exemplo,
o azulejista, mesmo o encanador, o que trabalha com fiação elétrica, algumas áreas, eles não são... E tem muitas mulheres atuando nisso. Eu tive a oportunidade em Osasco, na prefeitura, de fazer projetos e reformas de melhoria habitacional, que é financiar melhoria para acabar com aquela paisagem de casa sem reboco que existe na periferia. E isso tudo, eu me impressionei com a quantidade de mulheres que faziam isso. E nós passamos a dar curso, por exemplo, me foge o nome, aquela texturização. Sabe? Texturização é uma área da construção civil onde se trabalha muitas mulheres. Então, eu acho que, do ponto de vista da ideia, do mérito, da preocupação do deputado Caio França, eu acho que assiste razão, eu acho que tem mercado para isso. Eu acho que precisa avaliar, Caio, se estabelecer cota, ou se estabelecer incentivo para que as empresas contratem cada vez mais mulheres. Exato. Agradecer aqui ao deputado Emídio, só para concluir, então, presidente, acho que nesse caminho que eu quero poder, de repente, refletir e melhorar um pouco mais o texto, sugerindo aqui incentivos para as empresas que contratarem as mulheres na construção civil, visto que é já uma realidade, mas que a gente pode aqui, através do poder público, incentivar para que isso aconteça com mais frequência no estado de São Paulo. Okay, Pela ordem, senhor presidente. Tem você nessa palavra. Antes de fazer esse pedido de vista, só fazer esse registro, acho que é importante. Isso é o parlamento, né? Foi apresentado um projeto de lei, tem um relator designado que emite seu parecer. Existem as divergências que são normais aqui, a contribuição da deputada Janaína, do deputado Emídio, e o próprio autor do projeto, não vou usar o termo recuando, mas reconsiderando aí a possibilidade de até melhorar um projeto, né? Então, a importância do papel dessa discussão aqui. Nós não perdemos aqui 5 minutos, né? Nós ganhamos. Sim, e é interessante, porque ouvindo o deputado Emídio, eu parei para refletir. Não digo que eu tenha mudado de opinião, mas na minha casa, por exemplo, quem sempre pintou a casa foi minha mãe. A gente pintava mesmo. Quem quebrava parede, coisa e tal, sempre foi minha mãe e a gente carregava o entulho. Então, só agora que eu parei para refletir que talvez, né, o que eu falei não tem a ver nem com a história da minha família, né? Mas eu, de verdade, fiquei um pouco intrigada com o projeto. Talvez, se vier na forma do incentivo, nós não tenhamos tanto problema. Mas está fazendo uma reflexão aqui, quase uma terapia coletiva. Quando eu ouvi o colega, eu falei, olha, minha família, as mulheres são são até mais envolvidas. Texturização, só tem razão. É isso mesmo, muita coisa. Eu também me impressionei quando fiz esse projeto em Osasco, a quantidade de mulheres que se interessaram pelo curso de texturização. Sabe, é um curso simples, mas que garante. Eu não tinha esquecido de pintura. Pintura é outra área onde as mulheres atuam muito. Agora, também é uma questão meio genérica essa, né? Porque muitas profissões, muitas áreas, muito embora não houvesse proibição, vedação, as mulheres estavam fora. Por exemplo, você não encontrava, passado não tão remoto, você não encontrava mulheres taxistas, mulheres motoristas de ônibus ou de caminhão, mulheres trabalhando em Uber, sabe? E hoje virou uma coisa... Não, eu reconheço que pode ser preconceito. Vamos refletir. Acho bom. Esse tempo de vista, acho que vai ser bom. Pronto. Até para mim também. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber se no projeto que votou aqui, do item 26, se eu poderia registrar meu voto como contrário ainda. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Só para pedir vistas do item de número 28, então. Ok. Concedida. Vamos ao item 29. Projeto de lei 7... Pela ordem, presidente. 29 está pedido vista. Não, 28. Não, 28 está concedido. Estou dizendo que 29 já tem... Pedido de vista. Pela ordem, pedido presidente. de vista. Não, pela ordem. Deputado Tenente. Eu queria pedir vista em conjunto ao item 29. 29. Pela ordem. Vamos ao item... Não cabe mais. Pela ordem, deputado queria Thiago. pedir vista conjunta do 18, 19 e 27 também. 18, 19 e 27. Ok. Vamos ao item 30. É um projeto de lei 799/2019 do deputado agente federal Danilo Balas.
assegura direitos e garantias aos agentes públicos quando da colaboração com informações sobre a prática de crimes, atos de improbidade ou infrações. Deputado Tenente Nascimento, relator favorável ao projeto na forma do substitutivo. Em discussão. Em votação, senhores deputados, tiverem de acordo, permanece como se encontra aprovado. Item. Item 30. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Quero Alex. fazer mais 2 pedidos de vista. O item de número 20, vista em conjunto, e o item de número 25. 20 e 25. Nós estamos no item agora. Vamos ao item 33. Projeto Pela de... ordem, presidente, quer pedir vista desse processo? Ok, concedido. Item 34. Projeto de Lei 814/2019 do deputado Rodrigo Gambale. Dispõe sobre a formação de equipes de apoio em todas as escolas públicas de ensino fundamental. Deputada Marta Costa, relator favorável ao projeto com emenda. Em discussão. Em votação, senhores deputados, tiverem de acordo, permaneça como se encontra aprovado. Item 36. Projeto de Lei 835/2019 do deputado Tiago Auríquio. Permite a entrada de alimentos ou bebidas levados pelo consumidor a cinemas, teatros, parques de diversão e eventos esportivos ou de entretenimento em geral. Deputada Marina Ilu, relator favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que vierem de acordo, permaneça com 50 aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tiago. Só gostaria de agradecer o entendimento de todos os colegas deputados aqui, porque acho que quase todo mundo aqui acho que já foi num teatro, num show, no cinema e teve que comprar comida na lanchonete do estabelecimento. E é um absurdo o preço que é praticado num cinema, uma pipoca custar R$40, uma Coca-Cola R$20. Então, eu queria deixar, a gente teve essa ideia de colocar esse projeto exatamente por esse absurdo que ocorre com o consumidor. Ok. Vamos ao item 37. Projeto de Lei 855/2019 do deputado Daniel José. Cria o Índice de Qualidade da Educação Municipal e altera a redação da Lei 3.201, de 23 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios da produção de arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias. O deputado Daniel Soares relatou como favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam com 50 aprovado. Pela ordem, presidente. Apenas para registrar, eu não vou votar contra, eu acho que tem que tramitar. Agora, deputado... evidentemente, nós vamos discutir esse projeto pela amplitude dele, quando da discussão do mérito. Ok. Item 39. É um projeto de lei de números 871/2019 do deputado Coronel Nishikawa. Proíbe entrada e circulação nas instituições de ensino de pessoas alheias sem acompanhamento de um funcionário. Deputado Roque Barbeiro relatou como favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados tiverem de acordo, permaneçam com 50 aprovado. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel com a palavra. Queria pedir vista do item 29, por favor. Item 29. Concedido. Pela ordem, senhor presidente, queria manifestar meu voto contrário ao projeto de lei 39. Ok. Item 39. Item 39. O deputado Rene. Item 40. Projeto de lei 874/2019, deputado Coronel Nishikawa. Obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sente em situação de risco. Deputado Roque Barbieri relatou como favorável. Em discussão, em votação, senhores deputados tiverem de acordo, permaneçam com 50 aprovado. Item 41. Projeto de lei 889/2019 do deputado Alexandre Pereira. Denomina Salman Sherazek El Hosmin. A rotatória localizada no quilômetro 5 da rodovia Sargento PM Luciano Arnaldo Covolan, em Penápolis. Deputada Janaína Pascoal relatou favorável ao projeto na forma substitutiva. Vai ser duro pronunciar o nome, mas... Em discussão.
Em votação, senhores deputados, tiverem de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. Item 42, projeto de lei 940/2019, do deputado Rodrigo Gambale. Autoriza o Poder Executivo a criar um comitê técnico interdisciplinar de acompanhamento e disponibilidade de recursos hídricos no Estado. Deputada Marta Costa, relator favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que de acordo com o como se encontra, aprovado. Pela ordem, senhor presidente, queria manifestar meu voto contrário. Com voto contrário, deputado Rene. O item 43 e 44 são projetos de minha autoria. Eu gostaria de pedir ao deputado tenente que está se dispondo a ser o presidente. Projeto de lei 1046/2019, deputado Mauro Bragato. Denomina Manuel Tavares Barreiros a ponte localizada no quilômetro 462 e 400 da rodovia Assis Chateaubriand, SP 425, na divisão de Pirapozinho, com presidente Prudente, sobre o rio Santo Anastácio. Deputado Tenente Nascimento, favorável ao projeto com emenda. Em discussão. Deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei 1048/2019, deputado Mauro Bragato, denomina Verbino Braguim a ponte localizada no quilômetro 523, 400 da rodovia Assis Chateaubriand, SP 425, sobre o rio Paranapanema, em Pirapozinho. Deputado Tenente Nascimento, favorável ao projeto com emenda. Em discussão. Deputados que acharem aprovado, permaneça como estão. Aprovado o projeto, devolvo à mesa, deputado Mauro Bragato. Muito obrigado. Pauta para deliberação conclusiva. Item 45, proposição, projeto de lei 1019/2019, deputado Sebastião Santos. Declara de utilidade pública o Instituto Cesalpina, com sede em Barretos. Deputado Roque Barbeiro, que relator favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Deputados, tem Vossa Excelência a palavra. Quero agradecer a todos os pares, agradecer Vossa Excelência pela condução desse projeto e da aprovação, que vai dar condição aí de muitas crianças com problemas de saúde de ser atendida na cidade de Barretos. Muito obrigado a todos e me coloco à disposição de todos. Item 46, obrigado, deputado. Projeto de lei 1100/2019, do deputado Altair Moraes. Conclusiva. Declara de utilidade pública Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, com sede naquele município. Deputado Carlos César, relator favorável. Em discussão. Em votação, senhores deputados que vierem de acordo, permaneçam como se encontra, aprovado. Senhores deputados, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Solicito a permanência para assinatura. Não, o Reino está aqui, ó. Por que você está fazendo isso com a gente? Deixa eu assinar aqui. Você disse.